Hábitos que irão te aproximar de Deus neste ano de 2025. Inicie o ano querendo se aproximar de Deus, querendo saber mais sobre Deus e querendo orar e estar sempre na presença de Deus. Neste vídeo eu vou mostrar alguns hábitos que irão te ajudar a se aproximar cada vez mais de Deus. Esses hábitos irão te conduzir a ser mais íntimo de Deus, a orar, a saber como se aproximar de Deus, como ter um momento íntimo com Deus. Olá, chamo-me Flora Kay, sou cristã e o meu canal vai te ajudar a se aproximar e a aprender mais sobre Deus. E no vídeo de hoje eu vou passar esses hábitos, por isso que eu fiz este vídeo, para passar alguns hábitos para te aproximar cada vez mais de Deus. E vamos logo começar. Mas antes, curta este vídeo, comente e compartilhe. Vamos começar. E já começando, o primeiro hábito é a oração. A oração é muito importante para a nossa jornada com Deus. A oração te aproxima cada vez mais de Deus. A oração é um momento em que você se encontra com Deus, fala de como você se sente, fala dos seus sonhos, dos teus planos para Deus, pede tudo aquilo que tu necessitas, que Deus irá te dar. Porque a própria palavra de Deus fala que tudo que pedirem em oração, o Senhor irá atender, irá fazer. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Aqui na Bíblia nos dá um exemplo, nos mostra que Jesus orava. Mostra também que Jesus orou quando queria fazer a multiplicação de alimentos, que Jesus também orou para ressuscitar Lázaro. E mostra também que Jesus orou quando estava para escolher os seus discípulos. Já nos mostra um exemplo concreto que a oração é muito importante mesmo para decidir, fazer uma decisão da sua vida, uma decisão muito importante. É muito importante colocar a oração sempre em primeiro lugar, em todos os planos que tu fores a fazer, que queres fazer, os seus projetos, mesmo para coisas que parecem pequenas. Tá bem? Ore antes de sair de casa, ore sempre antes de dormir, que isso é muito importante. Nós precisamos da oração para também a oração nos ajudar e nos conduzir a chegar àquilo tudo que nós queremos. Vamos ao segundo hábito. O segundo hábito é ler e meditar na palavra de Deus. Gente, ler a palavra de Deus é muito importante e não somente ler. Leia para entender e para também praticar. Meditar na palavra de Deus. Tu podes fazer o seu devocional, que devocional é muito importante. Devocional é um hábito que tu deves fazer todos os dias. Um tempo, tirar esse tempo para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, louvar, adorar o nosso Deus. Isso é muito importante. E vamos ler também um versículo na Bíblia. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, que diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aqui dá para ver que a palavra de Deus nos ensina como nos comportarmos, nos ensina a verdade, né? Isso nos educa a saber como vamos nos comportar, como é que vamos andar, como é que vamos também nos vestirmos, a forma de falarmos. Então, a palavra de Deus nos educa, nos mostra como nós devemos ser verdadeiros cristãos. Então, é muito importante nós lermos, não somente ler a palavra de Deus, mas praticar, tentar, querer entender a palavra de Deus e praticar, que isso é muito importante. E isso também irá nos aproximar cada vez mais de Deus e iremos ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, vamos praticar isso.
Vamos ao terceiro hábito, que é ir à igreja. Pessoal, ir à igreja é muito importante. Tem uma fala onde as pessoas gostam mesmo de usar, as pessoas que não gostam de ir para a igreja, que dizem que eu sou a igreja, não preciso de ir à igreja. E isso não é verdade. É muito importante nós irmos à igreja, congregarmos, nos encontrarmos com as pessoas que gostam de orar, as pessoas que te aproximam cada vez mais de Deus. É muito importante, gente. É muito importante mesmo nos aproximarmos das pessoas que gostam de orar, e aí nós também abrimos uns grupos para orar. E essas pessoas te ajudam a se aproximar cada vez mais de Deus. É muito bom estar perto das pessoas que te incentivam a orar, te incentivam a falar da palavra de Deus. Isso é muito importante. Não é bom andarmos com pessoas que não querem, por hipótese nenhuma, orar, porque isso vai nos distanciar de Deus. Então devemos nos aproximarmos mais das pessoas que oram. É muito importante nos congregarmos, sentirmos aquela presença de Deus na igreja. Não se enganem, é muito importante ir à igreja. Isso vai te ajudar cada vez mais a se aproximar de Deus, a se encontrar com pessoas que amam servir a Deus, que amam estar na presença de Deus. Vamos ao quarto hábito. O quarto hábito é servir. Nós sabemos que nós viemos a este mundo para servir uns aos outros e servir a Deus. Não sejamos egoístas, não devemos só pensar em nós, queremos fazer tudo só para nós, queremos fazer tudo só pensando em nós. Temos que tentar nos ajudarmos, pensarmos nos outros, ajudar as outras pessoas. Não devemos somente pensar em nós, devemos servir uns aos outros, devemos também servir na igreja. Então, que não sejamos egoístas, não pensemos somente em nós. Vamos ao quarto hábito. E agora vamos ao quinto e último hábito. E o quinto hábito é fazer jejum. É muito importante fazer jejum. Então, muitas pessoas pensam que jejum é apenas não comer, né? Se abster de alimentos. E não é somente isso. Tem jejum onde você pode parar de, por exemplo, usar o seu celular que te leva muito tempo e te faz esquecer e não querer estar na presença de Deus. Tu podes fazer esse tipo de jejum. Por exemplo, dizer, eu vou ficar durante um dia sem mexer no meu celular, sem entrar nas redes sociais. Então, isso também é um jejum. Tu paras de entrar nas redes sociais, de ver aqueles vídeos, aqueles influenciadores que tu gostas de ver e dedicar esse momento para Deus. Isso também é um jejum. Podes fazer jejum de algo que leva tanto tempo, muito tempo seu, que te faz esquecer de orar, de servir a Deus. Existe também jejum que você pode só se alimentar de frutas e legumes, que é um jejum que Daniel fez. Então, esse jejum, tu podes comer algumas frutas e alguns legumes e deixar o alimento para o lado. Isso também é um jejum. Jejum te aproxima cada vez mais de Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus 6,16, que diz assim: e quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. A palavra de Deus nos mostra como nós devemos fazer jejum. Nós não devemos fazer jejum e ficarmos abatidos, mostramos caras cansadas, querer mostrar às pessoas que não estamos bem, só para as pessoas perceberem que nós estamos a fazer jejum, né? Que nós somos melhores que os outros. Nós devemos lavar a cara, ficarmos com uma aparência boa, né? Sem mostrar. Não precisamos mostrar que nós estamos a fazer jejum. Não precisamos que as pessoas saibam que estamos a fazer jejum, tá bem?
E o jejum deve ser acompanhado de oração, porque jejum sem oração não tem efeito. Então, é muito importante fazer esse jejum. O jejum te aproxima cada vez mais de Deus. Isso vai te ajudar a ser mais íntimo de Deus. Então, esses são os 5 hábitos que eu trouxe para vocês, que irá vos aproximar cada vez mais de Deus neste ano de 2025. Comece o ano já querendo se aproximar cada vez mais de Deus. Esses são hábitos que todo cristão deve praticar. Então, espero ter ajudado a todos vocês. E não esqueçam de curtir e comentar este vídeo, tá bem? E também compartilhem com outras pessoas que precisam ouvir isso, que precisam se aproximar cada vez mais de Deus. Um beijinho, até o próximo vídeo. Tchauzinho.